O filme começa dentro do pátio de uma prisão, onde vemos um detento alto e musculoso competindo em uma disputa de tapas contra outros prisioneiros. É uma demonstração bruta de dominância. O homem parece incrivelmente forte, o tipo de preso que ninguém gostaria de desafiar. Mas, durante a disputa, um prisioneiro mais pesado chamado Chique acerta um tapa devastador nele, derrubando-o completamente no chão. A partir desse momento, Chique é reconhecido por todos como o detento mais forte da prisão. Ninguém mais ousa desafiá-lo. Então, inesperadamente, um jovem magro, de aparência inocente, dá um passo à frente da multidão. Esse é Hun-Soo. Os outros detentos começam imediatamente a rir. Para eles, ele parece um garoto que poderia ser levado por uma rajada de vento mais forte. Ninguém acredita que ele tem alguma chance, mas Hun-Soo não parece assustado. Ele se prepara calmamente para a disputa. E é importante entender, Hyun-Soo não é um cara comum. Em breve saberemos muito mais sobre ele. Antes do primeiro tapa, Chique e Hyun-Soo decidem quem começa jogando pedra, papel e tesoura. Hyun-Soo perde. Isso significa que ele deve receber o primeiro golpe. Chique dá um tapa brutal. É tão forte que Hyun-Soo cambaleia feio e quase desmaia, mas se recusa a desistir. Ele se equilibra. Agora é a vez dele. Hyun-Soo revida com tudo o que tem e acerta Chique com força total no rosto. Mas, surpreendentemente, Chique mal reage. A disputa continua de um lado para o outro. A regra é simples. Só termina quando um deles desiste. Eventualmente, Hyun-Soo trapaceia. Em vez de dar um tapa, ele desfere um soco direto no rosto de Chique. O golpe inesperado derruba Chique no chão. Um dos detentos que observa atentamente é Han-Jae. Ele percebe imediatamente a trapaça, mas em vez de ficar irritado, parece impressionado. Enquanto isso, Chique fica furioso por ter sido derrotado por alguém que parece um adolescente. Ele avança contra Hun-Soo, e seus comparsas entram na briga também. Hyun-Soo luta sozinho por um tempo, mostrando uma habilidade surpreendente, mas os guardas chegam correndo e interrompem a confusão. Como punição, Hyun-Soo é colocado em confinamento solitário. Mais tarde, Han-Jot vai visitá-lo. Ele diz que Hyun-Soo é novo ali, e não deveria arrumar brigas tão rápido. O homem que ele derrotou, Chique, é perigoso. Hyun-Soo precisa ter cuidado. Depois de dizer isso, Han vai embora. Na manhã seguinte, outro detento diz a Hyun-Soo que Chique e sua gangue não tentarão mexer com ele novamente. O poder de Han dentro da prisão não vem apenas de sua reputação externa. Vem de lutas clandestinas organizadas pelo diretor da prisão. Quem vence essas lutas controla a prisão, e Han nunca perdeu. É por isso que ele vive ali como um rei. Qualquer pessoa sob sua proteção não pode ser tocada. Mas meses depois, tudo muda. Um novo detento chega, Kim Sung-han. No momento em que ele entra na prisão, a tensão se espalha. Até criminosos experientes baixam os olhos ao ouvir seu nome. Ele é mais aterrorizante que Han. Han se aproxima dele com uma proposta de negócios. Eles deveriam trabalhar juntos na operação de contrabando de cigarros dentro da prisão. Han não tem medo de Kim. Há duas razões para essa oferta. Primeiro, a data de libertação de Han está se aproximando, e ele não quer conflitos desnecessários. Segundo, Han entende muito bem como funcionam inimigos e armadilhas, mas Kim não está interessado. Nesse momento, Han recebe más notícias. Um de seus homens mais confiáveis foi capturado. Han corre para vê-lo e descobre que o diretor da prisão o espancou quase até a morte. Isso significa algo sério. O diretor mudou de lado. Agora ele apoia Kim. Han fica furioso, mas o diretor ordena que os guardas espanquem brutalmente Han também, e ele acaba em confinamento solitário. Depois de vários dias, Han é libertado. Ele está visivelmente enfraquecido. É então que Chique, que antes temia Han, tenta matá-lo. Mas Hyun-Soo intervém no último segundo e empurra Chique para longe, salvando a vida de Han. O diretor chega e detém os dois. Ele pergunta a Hyun-Soo se ele tem alguma prova de que Chique atacou Han, mesmo já sabendo a verdade. Ele está tentando proteger o lado de Kim. Mais tarde, Hyun-Soo visita Han em sua cela. Han pergunta diretamente: "Por que você me salvou?" Hyun-Soo responde algo simples. Ele ajuda as pessoas porque foi isso que sua mãe lhe ensinou. Essa resposta fortalece o vínculo entre os dois. No dia seguinte, os dois vão diretamente ao diretor. Hyun-Soo diz que quer denunciar as atividades de contrabando que estão acontecendo dentro da prisão, e que tem provas. Ele mostra uma fotografia que inclui claramente o próprio diretor. O rosto do diretor muda imediatamente. Essa era a estratégia de Han. Ele havia instruído Hyun-Soo a apresentar aquela prova. Diretor, em pânico, dá um tapa em Hyun-Soo, mas Han revida com outro tapa e o avisa que, se aquelas fotos chegarem ao comitê de inspeção, o diretor será o primeiro a perder o emprego. Encurralado, o diretor muda de lado novamente e volta a apoiar Han. Han aproveita a oportunidade. Ele captura Kim e Chique dentro da cozinha da prisão e começa a torturá-los. Sob pressão, Chique finalmente cede e confessa.
Tudo foi planejado por um homem chamado Manol, o próprio superior de Han fora da prisão. Manchol ordenou que eliminassem Han. Em troca, eles receberiam 1/3 dos lucros do contrabando dentro da prisão. Han fica chocado, traído pelos próprios aliados. Hunu observa a fúria aterrorizante de Han e começa a ficar nervoso. Ele tenta manter a calma, garantindo que sua verdadeira identidade não seja revelada. Então a história muda. Descobrimos a verdade. Hunu não é apenas um prisioneiro. Ele é um policial infiltrado. Sua missão é se aproximar de Han, conquistar sua confiança e desmontar sua organização criminosa por dentro. É uma tarefa extremamente perigosa. Sua superior é In-suk, uma investigadora implacável e altamente determinada. Ela está disposta a ultrapassar qualquer limite para resolver um caso. Ela prometeu a Hunu que, se ele tivesse sucesso, arranjaria um doador de rim para sua mãe doente, que precisa desesperadamente de um transplante para sobreviver. Por sua mãe, Tae Hyun-soo aceitou essa missão mortal. Com o tempo, ele conquista totalmente a confiança de Han. Então, um dia, In-suk liga para ele e diz que um doador foi encontrado para sua mãe. Mas o lembra: não se esqueça da missão. Por volta dessa época, o sobrinho de Mancha, Bungab, visita Han. Bayongab odeia o tio porque Manchol já o humilhou e espancou publicamente. Ele sabe que o tio quer Han morto, então propõe secretamente uma aliança com Han para derrubar Mancha. Han aceita com cautela. Ele não confia completamente em ninguém, nem mesmo em Hyun-soo. Na verdade, ele já havia pedido a Bayongab que investigasse o passado de Hyun-soo, mas nada suspeito foi encontrado. Enquanto isso, Hyun-woo está feliz, acreditando que sua mãe logo se recuperará. Mas essa felicidade não dura. Ele recebe uma notícia devastadora. Sua mãe morreu em um acidente. Hyun-woo fica completamente destruído. Han o vê nesse estado e se preocupa. Depois de se recompor, Hunu liga para In-suk, implorando por um dia de liberdade temporária para comparecer ao funeral da mãe. Ela recusa. Para ela, a missão vem em primeiro lugar. Hunu chora e suplica. Ela não se importa. Em desespero, ele ameaça contar tudo a Han. In-suk responde friamente que, se ele fizer isso, apagará seu histórico na polícia e o deixará apodrecer na prisão como um criminoso comum. Hunu não consegue acreditar na frieza dela. Dominado pela raiva e pela dor, quando Han tenta confortá-lo, Hyun-soo explode e começa a lutar contra ele. Han não quer machucá-lo, mas acaba o imobilizando e o acalmando. No dia seguinte, inesperadamente, o diretor concede a Hunu um dia de liberdade supervisionada para o funeral. Não foi In-suk, foi Han. Han pagou por tudo. Com a ajuda de Han, Hunu consegue ver a mãe uma última vez e realizar os rituais funerários. Naquela noite, de volta à prisão, Han se abre sobre seu passado doloroso. Ele ensina algo importante a Hunu. Nunca confie em alguém rápido demais. Então Han lhe faz uma pergunta ponto a ponto após a libertação: você se tornará meu subordinado? Vai trabalhar para mim? Hyun-soo fica dividido. De um lado está In-suk, que o usa como uma ferramenta. Do outro está Han, um gangster, mas alguém que lhe mostrou verdadeira bondade. Por fim, Hunu conta a verdade a Han. Ele confessa que é um agente infiltrado, trabalhando com uma unidade secreta para destruir sua organização por dentro. A história então avança alguns meses. Finalmente chega o dia em que Hyun-woo é libertado da prisão. Ao atravessar os portões, ele vê algo inesperado, vários seguranças esperando, junto com um carro de luxo vermelho estacionado bem em frente. Dentro do carro está Han Ji-ho, que já havia sido libertado meses antes. Han veio pessoalmente buscá-lo. Naquela mesma noite, Han leva Hyun-soo a uma festa luxuosa. É a primeira vez que Hyun-woo conhece Manol, o verdadeiro chefe por trás da organização. Mancha gosta imediatamente da confiança e da atitude de Hyun-soo. Sem hesitar, ele lhe dá responsabilidade em uma próxima operação de contrabando. Mas nem todos ficam satisfeitos. Bayongab, sobrinho de Manol, fica irritado. Ele tenta intimidar Hyun-woo, tentando impor dominância. O que ele não espera é que Hyun-woo, calmamente, aponte uma arma de volta para ele, em vez de recuar. Essa reação destemida é exatamente o motivo pelo qual Mankyol gostou dele desde o início. Han intervém rapidamente para acalmar a situação, mas Mankyol fica furioso com o comportamento de Bungab e o estapeia em público, humilhando-o mais uma vez. No dia seguinte, porém, Manchol chama Bungab em particular. Ele o tranquiliza, dizendo que Hunu nunca o substituirá, mas em troca, Bungab deve matar Han depois que o próximo acordo for concluído. Mankyol começou a ficar desconfiado. Ele sente que Han não o vê realmente como chefe e suspeita que, eventualmente, Han possa tentar derrubá-lo. Por isso, quer eliminá-lo primeiro. Para o próximo acordo de contrabando, eles precisam de um carimbo de um bandido chamado Choi, que controla o posto de controle. Sem o carimbo de Han e Hyun-soo vão ao esconderijo de Choi para obtê-lo. Enquanto isso, a polícia está monitorando seus movimentos. Hyun-woo ainda está secretamente em contato com In-suk.
Sua amizade com Han ainda faz parte da missão, ou pelo menos é o que parece. Ele até usa um relógio equipado com um dispositivo de rastreamento. Dentro do esconderijo, Hyun-soo tenta negociar com Choi pelo carimbo. Choi recusa. De repente, Hyun-soo perde a paciência e crava uma faca na mão de Choi. Isso desencadeia o caos imediatamente. Os homens de Choi o atacam, e uma luta brutal começa. Do lado de fora, Han e Bungab percebem que algo está errado. Antes que possam sair, mais homens de Choi chegam. Han entra na briga com sua equipe. Nesse momento, sua única preocupação é proteger Hyun-woo. Lá dentro, Hyun-woo está lutando contra um homem enorme. Ele o atinge repetidamente com uma barra de ferro, mas quase não surte efeito. O homem maior arremessa Hyun-soo violentamente. Bem a tempo, Han intervém e o salva. Juntos, eles dominam os homens de Choi. Depois, Hyun-soo espanca Choi novamente e finalmente pega o carimbo. No entanto, durante a luta, o relógio de rastreamento de Hyun-soo quebra. Por causa disso, a polícia perde acesso à sua localização em tempo real. Quando retornam, Mankyol fica satisfeito com Hyun-soo por garantir o carimbo. Mais tarde, Han leva Hyun-soo a uma boate para negociar com a máfia russa, mas pede que ele espere do lado de fora. No fundo, Han ainda não confia totalmente nele. Enquanto Hyun-woo espera, um de seus contatos da polícia o chama de lado e lhe entrega um novo relógio com rastreador, para que possam reunir provas sólidas contra Han. Mas naquele exato momento, Han sai e percebe os dois conversando. Ele exige saber quem é aquele homem. Hyun-woo mente com naturalidade, dizendo que não o conhece, apenas alguém que estava incomodando. Han perde o controle e começa a espancar o homem brutalmente. Hyun-woo precisa puxar Han fisicamente antes que ele o mate. Depois disso, Han pergunta novamente quem é ele. Desta vez, Hyun-woo diz a verdade. Ele admite que o homem era um informante da polícia tentando lhe entregar outro dispositivo de rastreamento. Han imediatamente agarra Hyun-woo e o revista, certificando-se de que ele não continua cooperando com a polícia. Ele não encontra nada. Então Han leva Hyun-soo para um lugar quieto e isolado. Lá, ele pede desculpas por ter duvidado dele. Abre o coração e diz que tudo o que recebeu na vida foi traição de amigos, de aliados, até do homem para quem trabalhou durante 20 anos. Por isso, confiar em alguém é tão difícil para ele. Ao ouvir isso, Hyun-soo fica emocionado novamente. Ele diz a Han para confiar nele. Promete que nunca o trairá e que provará sua lealdade. 2 dias antes da operação de contrabando, Bongab pergunta de repente a Han como ele pode confiar em um policial. Bongab já havia descoberto na prisão que Hyun-woo era um agente infiltrado enviado para derrubar Han. E então vem uma revelação chocante. Han já sabia. Ele descobriu há muito tempo. Foi por isso que orquestrou o acidente que matou a mãe de Hyun-woo, tornando-o emocionalmente vulnerável. Han se posicionou como a única pessoa em quem Hyun-woo podia confiar. Ajudou-o a ir ao funeral, pagou por tudo e conquistou sua confiança. Eventualmente, Hyun-woo confessou voluntariamente sua verdadeira identidade. Han não o matou porque reconheceu algo raro nele, honestidade e um bom coração. Em vez de eliminá-lo, fez dele seu braço direito. Isso, vemos Hyun-woo visitando o túmulo da mãe. De repente, homens desconhecidos o sequestram. Eles jogam gasolina sobre ele e afirmam que Han lhes deu sua localização. Hyun-woo fica chocado. Não consegue acreditar que Han o trairia assim, mas a verdade é diferente. Aqueles homens não são do grupo de Han, são policiais tentando virar Hyun-woo completamente contra ele. E funciona. Enfurecido, Hyun-soo revela detalhes da próxima operação de contrabando para In-suk. Ele também pergunta sobre o acidente da mãe. In-suk sabe a verdade que Han foi o responsável, mas mente, dizendo que a investigação ainda está em andamento. Ela não quer que Hyun-woo perca o foco da missão. Hyun-woo retorna a Han. Han percebe hematomas em seu rosto e pergunta o que aconteceu. Hyun-woo diz que não foi nada. Então chega o dia do contrabando. Hyun-woo informa secretamente In-suk sobre a localização exata do porto. In-suk chega com uma grande força policial e os prende na hora. Ela começa a abrir as caixas de carga, mas não há drogas dentro. Hyun-soo e Han já haviam jogado as drogas no mar antes da chegada da polícia. Sem provas, In-suk não tem escolha a não ser libertá-los. Depois, Han e Manol comemoram o acordo bem-sucedido. Mas durante a celebração, quando Mancha pede que Han levante um brinde, Han responde friamente. Ele não bebe com homens mortos. Antes que Mancha entenda o que isso significa, Han atira várias vezes nele, matando-o ao manto ao mesmo tempo. In-suk percebe algo. Hyun-woo ainda está ao lado de Han. Então ela joga sua última carta. Chama Hyun-woo e mostra imagens de vigilância do acidente de sua mãe. No vídeo, Han aparece claramente. Hyun-woo paralisa. O homem que ele defendeu, o homem em quem confiou, o homem que quase escolheu acima da lei, foi quem matou sua mãe e naquele momento,
Tudo muda. Depois de assistir às imagens do acidente, Hyun-woo fica completamente abalado. Ele percebe que cometeu um grande erro ao se aproximar e confiar em um gangster. A partir daquele momento, Hyun-woo passa a ter apenas um objetivo: ajudar a lei e derrubar o homem que matou sua mãe. Ele liga imediatamente para Han. Mente. Diz que a polícia descobriu o esconderijo deles e está planejando uma invasão em breve. Por isso, precisam mover o restante da mercadoria naquela mesma noite. Sob vigilância policial, Hyun-woo vai até a antiga base de Han para encontrá-lo. Quando se encontram, Han diz algo inesperado. Talvez esteja na hora de abandonar aquela vida ilegal e começar de novo em outro lugar. Hyun-woo olha para ele e responde friamente: "Você só sabe matar pessoas. Como matou minha mãe?" No momento em que essas palavras saem, Han entende tudo. Percebe que a polícia está envolvida e que Hyun-woo sabe a verdade. Ele imediatamente aponta uma arma para ele, mas Hyun-woo sabe de algo. Han não vai matá-lo. Ainda precisa dele como garantia caso as coisas deem errado. Então a polícia invade o local. Tiros começam a ecoar. Estranhamente, quando os policiais entram, veem apenas Hyun-soo. Han está escondido. De repente, de trás da cobertura, Han começa a atirar contra os policiais. Vários caem. No caos, um policial agarra Hyun-soo e o faz refém, sufocando-o e exigindo que Han se renda. Han vê Hyun-woo lutando para respirar. Ele poderia fugir. Poderia escapar. Mas, em vez disso, sai de seu esconderijo e atira no policial para salvar Hyun-soo. Naquele momento, Han poderia ter atirado em Hyun-woo também. Mas não atira. Simplesmente vai embora. Do lado de fora, enquanto Han tenta fugir, In-suk aproveita a chance. Ela o atropela com o carro, atingindo-o com força. Han cai na estrada. In-suk imediatamente revira seus bolsos, procurando drogas ou qualquer prova que justifique tudo aquilo, mas não encontra nada. Depois começa a vasculhar o carro dele em busca de evidências. Então que Hyun-woo chega. Sem hesitar, ele atira em In-suk. No fundo, ele sabe que ela também tem responsabilidade na morte de sua mãe. Ela o manipulou. Usou-o. Escondeu a verdade para proteger a missão. Depois de atirar nela, Hyun-woo caminha até Han. Han está morrendo. Hyun-woo se ajoelha ao lado dele. Por um momento, memórias passam por sua mente. As lutas na prisão, as conversas tarde da noite, o funeral, as promessas, a confiança. Hyun-woo diz algo doloroso. Depois de sua mãe, a única pessoa em quem ele confiou foi Han. E é exatamente por isso que isso dói tanto. Finalmente, Hyun-woo se despede. Ele cobre a boca e o nariz de Han, sufocando-o até que ele morre. E com isso, a história chega ao fim.